Olá, pessoal. Bem-vindos ao Bookcast. Aqui é o Júlio e hoje a gente vai mergulhar de cabeça num livro que, olha, mexe com tudo que a gente acha que sabe sobre o sistema solar e sobre a origem da humanidade, né? É Cosmos em Colisão, do Theodore A. Holden. Para essa viagem, eu tô com a Vanessa, nossa especialista de plantão. Olá a todos, vai ser uma viagem alucinante mesmo. A gente vai explorar as ideias, tipo, ousadas do Holden. Ele mistura mitologia, textos antigos, física de plasma. O Holden meio que joga um manual pela janela, né? Ele fala que nosso sistema solar, tipo, já teve duas estrelas, com Saturno sendo, tipo, uma anã marrom, habitado pela Terra, Marte e outros planetas. Aí, imagina só, tudo isso foi capturado pelo nosso Sol atual. É muita coisa pra assimilar, né? É muita coisa. E umas coisas mais intrigantes como é que ter sido mole de dinossauro pode durar milhões de anos? Tipo, vasos sanguíneos, colágeno. Isso meio que bagunça a linha do tempo da extinção dos dinossauros, né? Total. E aí que o Roden entra com a questão da datação por radiocarbono. Ele fala que eventos catastróficos, tipo impactos de cometas, podem ter, tipo, bagunçado a proporção de isótopos. E aí a datação fica menos precisa. Faz sentido. E ele usa É. Vênus como exemplo, né? Vênus parece bem mais jovem que a Terra ou Marte. Exatamente. E aí ele questiona: será que a Terra não é tão velha quanto a gente pensa? Tipo, será que ela não tem bilhões de anos? Nossa, é muita coisa para repensar. E tem mais. Ele também questiona a ideia de que as aves evoluíram dos dinossauros. Ah, mas a gente sempre aprendeu isso, né? Que os dinossauros viraram passarinhos. Mas o Holden acha que a evolução de coisas complexas, tipo voar, é mais complicada. Se um elemento importante, sei lá, durante a evolução, é difícil ele voltar. Seria tipo um passo para trás na evolução. Isso. E ele usa as galinhas como exemplo. Elas quase voam, mas não têm força nas asas. E olha que faz tempo que elas escapam dos galinheiros e vivem por aí. Porque elas não voltaram a voar direito. Verdade. Se a evolução fosse gradual, elas já deviam estar voando por aí. Pois é. E aí o Holden fala do equilíbrio pontuado, que diz que a evolução acontece em pulos, tipo em grupos pequenos e isolados. Então seria tipo um upgrade rápido no DNA. Só que um grupo pequeno, e por isso a gente não acha tantos fósseis. Essa é a ideia. Mas o Holden acha que essa teoria tem falhas, ela se baseia na falta de fósseis. E a chance dessas mudanças acontecerem várias vezes em bilhões de anos é muito pequena. Entendi. Então, se a datação tradicional é questionável e a evolução gradual tem problemas, o que o Holden propõe? Ele fala da aurora púrpura, uma época em que Saturno dominava o céu. Imagina um mundo com o céu avermelhado, iluminado por Saturno. Que visual. Era- Mas peraí, Saturno no lugar do Sol. Que evidência ele usa para isso? Mitos antigos. Várias culturas falam de um tempo antes do Sol, com Saturno no céu. Seria tipo a memória da aurora púrpura nos mitos. Mas como a vida se adaptou ao mundo escuro? Ele explora essa questão. Imagina como plantas e animais se desenvolveriam com pouca luz. E aí vem uma contradição. Se a vida evoluiu no escuro, por que os humanos têm olhos pequenos, mal adaptados a pouca luz? É verdade. Nossos olhos parecem feitos para um mundo brilhante. Então, de onde a gente veio? Para responder essa pergunta, o Holden vai mais fundo. E se a vida na Terra veio de outro lugar do sistema solar? Espera. Parece tipo, E.T., calma. Ele não descarta essa possibilidade, mas ele fala das saltações por respingo, onde a vida vai de um planeta para o outro por eventos elétricos, ou até semeada por uma civilização avançada. Caramba! Eventos elétricos transportando vida parece ficção científica. É, mas ele usa evidências de extinções em massa em uns depósitos estranhos na Terra, que ele chama de muck. Mac, que nome estranho. O que é isso? Uma mistura de sedimentos, restos de animais e plantas e até materiais extraterrestres. Ele sugere que isso pode ser evidência de eventos que trouxeram vida de outros planetas para cá. Nossa, a gente está entrando num terreno desconhecido. E a gente, os humanos, de onde a gente veio? Ele propõe a ideia de duas humanidades: os Cro-Magnons e os antediluvianos bíblicos. Duas humanidades. É. Tipo, a gente não veio do mesmo ancestral. Exatamente. O Holden diz que eles tinham tecnologias e culturas diferentes, o que sugere origens diferentes. Interessante. Quais as diferenças? Os Cro-Magnons, com suas ferramentas de pedra, eram mais primitivos. Já os antediluvianos, com metalurgia avançada, eram mais sofisticados. Então, seriam duas linhagens humanas, uma mais rústica e outra mais tecnológica. E como elas coexistiram? Boa pergunta. O Holden tenta responder isso. Ele examina evidências arqueológicas e mitos para entender a interação entre essas duas humanidades. É um baita mistério. Com certeza. E a comunicação? A gente sempre usou a linguagem. O Holden propõe que a telepatia pode ter sido o principal modo de comunicação no passado. Telepatia. Tipo, professor Xavier. Ele se baseia na teoria da mente bicameral do Julian Jaynes, que diz que os humanos recebiam instruções de vozes na cabeça. Eles interpretavam como deuses. Que doideira. Mas
Que evidência ele usa para isso? Ele explora relatos antigos de oráculos, profecias, espíritos familiares. Ele sugere que a gente perdeu a conexão com essa forma de comunicação. Nossa, quanta informação! Minha cabeça já tá explodindo. E ainda tem muito mais. A gente só arranhou a superfície do cosmos em colisão. O Holden não para por aí. Ele fala que Marte já teve uma civilização avançada e que esses marcianos, semearam a vida na Terra. Tipo um arca de Noé espacial. Que ideia maluca. Ele fala que eles previram a catástrofe, a captura do sistema de Saturno pelo Sol, e tentaram salvar a vida, mandando ela para a Terra. Nossa, mas que evidência ele usa para essa ideia de semeadura? A explosão cambriana, um período em que a vida, explodiu na Terra, é difícil de explicar pela evolução tradicional. Então a vida na Terra pode ser um presente dos marcianos. Ele sugere isso. Ah. Ele quer que a gente pense sobre essa possibilidade. Mas se os marcianos eram tão avançados, por que sumiram? Ele fala que a mesma catástrofe que pegou Saturno também devastou Marte. E aí a civilização deles acabou. Que triste. Mas sobrou alguma coisa deles? Tipo, ruínas. Aí que a coisa fica interessante. O Holden analisou fotos de Marte e ele viu umas coisas estranhas. Que tipo de coisas? Pirâmides. Coisas que parecem pirâmides, esfinges, cidades destruídas e até um rosto gigante. Surface de Marte. Hum. Mas dizem que é só uma formação natural. O Holden não concorda. Ele analisou as fotos e viu que as formas são geométricas demais para serem naturais. Ele acha que são construções alienígenas. É isso aí. Ele acha que são monumentos de uma civilização antiga de antes da catástrofe em Marte. Incrível. Mas se elas existem, por que a gente não sabia? Ele fala de um possível encobrimento, as agências espaciais escondendo a verdade sobre ETs. Encobrimento. Parece homens de preto. Mas pensa só, a descoberta de ETs ia mudar tudo, né? Religião, política, ciência... E é pra usar um caos. Mas por que mostrar as fotos e depois esconder? Ele fala de uma briga dentro das agências espaciais. Uns querem esconder, outros querem revelar a verdade. Parece filme de espionagem. Mas além das fotos, ele tem mais alguma prova. Ele usa mitos e lendas de várias culturas. Eles falam de deuses e heróis vindos de Marte. Seria tipo a história da humanidade em forma de mito. Ele diz que os mitos podem ter informações reais sobre o passado. Fascinante. Mas como saber se os mitos falam de Marte mesmo? Ele analisa os detalhes, a cor vermelha, a guerra, as pirâmides. Tudo combina com Marte. Entendi. Ele junta ciência, mitos e cultura para falar da civilização marciana. Exatamente. Ele mostra que a gente precisa juntar várias áreas do conhecimento para buscar a verdade. E a telepatia. Ele também fala disso, né? Sim. Ele fala que era a forma principal de comunicação no passado. Como ele chegou a essa conclusão? Ele usa a teoria da mente bicameral do Julian Jaynes, que diz que os humanos não se viam como indivíduos separados e se comunicavam por vozes internas que eles achavam que eram deuses. Mente bicameral. Nunca tinha ouvido falar. Como funciona isso? Jaynes diz que era uma forma de organização mental diferente. Os hemisférios do cérebro não estavam totalmente integrados. Tipo 2 cérebros em um. É uma boa analogia. E o Holden diz que essa mente bicameral permitia a telepatia. Mas se a telepatia era tão comum, por que ela sumiu? Ele sugere que mudanças no campo eletromagnético da Terra atrapalharam a telepatia. Tipo, a pane no sistema. Pode ser. Ele diz que a gente tinha capacidades que perdemos ao longo do tempo. Mas se a telepatia era tão comum, por que não tem mais evidências? Ele diz que a telepatia, por não ser física, não deixou rastros. Mas ele cita mitos e lendas que falam de comunicação telepática entre deuses e heróis. Seria a memória da telepatia nos mitos. Mas será que a gente pode voltar a ser telepático? Ele acha que sim. Ele diz que a telepatia está adormecida na gente e que a gente pode reativar com meditação e yoga. Então a gente pode ir além dos sentidos, voltar a se comunicar com a mente. É o que ele sugere. Ele nos convida a explorar essa possibilidade. Incrível. Ele conecta várias áreas para falar da mente bicameral e da telepatia. Ele é tipo um gênio. Ele mostra que o conhecimento é interdisciplinar. A gente precisa juntar tudo para entender a gente mesmo. Mas e a origem da humanidade em Ganimedes? Como isso se conecta com a mente bicameral e a telepatia? Ele diz que a mente bicameral e a telepatia eram características da civilização de Ganimedes e que a gente herdou isso deles. Peraí, a gente veio de Ganimedes. A gente AT. Essa é a ideia central do livro. Ele apresenta várias evidências e argumentos para isso. Mas como a gente vem de Ganimedes pra cá? Ele fala da panspermia, a vida se espalhando pelo universo em meteoritos e cometas. Ele diz que a gente pode ter vindo para a Terra assim de Ganimedes. Tipo, uma viagem espacial pré-histórica. Mas como a gente sobreviveu? Ele diz que a vida é mais forte do que a gente pensa e que pode sobreviver no espaço. Ele cita experimentos com micro-organismos que sobreviveram a viagens espaciais. Entendi. Mas por que a gente saiu de Ganimedes? Ele fala de uma possível catástrofe em Ganimedes. Tipo, um asteroide ou um vulcão gigante.
que forçou a gente a procurar um novo lar. Nossa, que aventura. Mas tem prova de que Ganymedes já teve vida. Ele dedica um capítulo inteiro a Ganymedes. Ele mostra que lá tem características que permitem vida. Que tipo de características? Atmosfera, campo magnético, oceano de água salgada, vulcões. Então Ganymedes pode ter sido um paraíso. E a gente veio de lá. É o que ele acredita. Ele diz que Ganymedes tinha tudo para ter vida, antes de virar um deserto congelado. Incrível. Mas se já teve vida lá, cadê as provas? Ele acha que as provas estão escondidas sob o gelo, esperando a gente encontrar. Um mundo perdido sob o gelo de Já Ganymedes. foi uma possibilidade. Ele nos convida a imaginar os segredos de Ganymedes. Ele é tipo um detetive especial, né? Juntando evidências para falar da nossa origem. Exatamente. Ele mostra que a gente precisa juntar várias áreas do conhecimento para buscar a verdade. Mas e a evolução? Ele acredita na evolução. Sim, ele acredita. Mas ele diz que a evolução pode ter a ajuda de ETs. Tipo, ITs dando um empurrãozinho na evolução. Ele quer que a gente expanda a nossa visão sobre a evolução. Que fascinante. Mas como saber se ele tá certo? Ele não disse que tem todas as respostas. Ele apresenta as ideias dele como hipóteses e convida a gente a questionar tudo e buscar novas evidências. Entendi. Mas se ele estiver certo, o que muda pra gente? Ele acha que a gente vai se ver de forma diferente, com mais humildade e compaixão. Seria como descobrir que a gente tem família no espaço. Exatamente. Ele diz que a gente vai se unir mais, sabendo que não estamos sozinhos no universo. Que bonito. Mas será que a gente tá pronto pra essa revelação? Eu acho que sim. Que a gente está pronto para um salto evolutivo. Que inspirador. Mas como a gente se prepara pra isso? Ele diz pra gente ser curioso, questionar tudo e ter a mente aberta. Ele nos desafia a repensar tudo. Nossa história, universo, tudo. É isso aí. Ele nos convida para uma aventura intelectual, para a gente descobrir quem somos e qual é o nosso lugar no universo. E para a gente finalizar essa viagem pelo cosmos em colisão, o Holden deixa uma pergunta no ar. E se a telepatia fosse a forma original de comunicação? Tipo, uma habilidade que a gente perdeu no meio do caos cósmico. Nossa, que interessante. Mas se era tão comum, por que sumiu? Será que a gente, sei lá, trocou a telepatia pela tecnologia? Ele fala disso, mas não dá uma resposta exata. Ele quer que a gente pense nos mistérios da mente humana. E que talvez habilidades antigas, tipo a telepatia, estejam, sei lá, escondidas no nosso DNA, esperando para serem reativadas. Imagina a gente voltar a se conectar telepaticamente. Seria incrível. Mas como ele explica a existência da telepatia no passado? Ele usa os egípcios como exemplo. Eles acreditavam nas palavras de poder, que podiam influenciar a realidade. É poder tipo mágica? Ele sugere que essas palavras de poder podem ser tipo um resquício da época em que a telepatia era mais forte. Uma forma de usar a mente para moldar o mundo. Então a linguagem seria só um eco da telepatia. É uma possibilidade. E aí ele fala da mente bicameral do Julian Jaynes, que diz que os humanos primitivos não tinham a mesma consciência que a gente. Eles eram guiados por vozes que eles achavam que eram deuses. A mente bicameral. É como se a mente fosse dividida, né? Isso. Jaynes fala que a mente bicameral era uma forma de organização mental diferente. Os hemisférios do cérebro não se comunicavam direito. O Holden sugere que essa mente bicameral permitia a telepatia. Mas seria tão comum porque a mente bicameral sumiu. Ele fala que as mudanças no campo eletromagnético da Terra podem ter, atrapalhado a telepatia. E a estrutura da mente bicameral. A gente se desconectou do cosmos. Pode ser. E aí a linguagem surgiu para suprir essa falta de comunicação. Mas talvez a gente tenha perdido a conexão telepática, a sintonia entre as mentes. A gente aprendeu a criar mundos com palavras, mas talvez tenha perdido a conexão com a energia do universo. É uma boa reflexão. E o Holden nos faz uma pergunta. Será que a busca por conhecimento e tecnologia nos afastou da nossa natureza original? Daquela conexão com o universo que os nossos ancestrais tinham? Uma pergunta profunda. Será que a gente pode voltar a ter essa conexão? O Holden acredita que sim. Ele diz pra gente se autoconhecer e ir além da mente racional. E se abrir para a possibilidade de reativar a telepatia. Que desafio. E que jornada incrível esse Cosmos em Colisão. Questionar tudo. Desvendar o passado, a ciência, a consciência. E quem sabe a gente redescobre a telepatia. Isso aí. Cosmos em Colisão é um convite para uma aventura. Uma busca pela verdade que vai além do tempo e do espaço. Que nos conecta com o universo e com a nossa mente. Valeu, Vanessa, por essa imersão no Cosmos em Colisão. E a você ouvinte, o convite para se juntar a essa busca. Questione, explore, descubra os mistérios do universo e da sua própria existência. Até a próxima.